Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o estudo da nossa aula de número 10, intitulada A Intercessão pelos Efésios. Nós vamos hoje ver o tópico 2 da aula, que fala, ou tem por título, Arraigados e Fundados em Amor. Nós sabemos que o amor é o tema central do Evangelho de Cristo. Ele pregou o amor durante todo o seu ministério e não apenas pregou o amor, mas viveu o amor. Isso que é o mais importante. Não basta falar de amor, é preciso viver o amor. E viver o amor não é algo tão simples, é algo bastante complicado. Mas é um dos atributos divinos. O amor é o atributo de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. E esse é um atributo dele. Ele ama a todos, tem demonstrado este amor por nós desde antes da fundação do mundo, como nós já temos estudado. E o amor é uma virtude cristã. Ela deve estar inserida em nossa vida, deve fazer parte de nós. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, ele é o princípio de todas as coisas. Tudo depende do amor. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve sobre o amor. Ele fala lá que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. E aí no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele descreve sobre o amor e finaliza dizendo, né, que a fé é importante, a esperança é importante, mas acima de todos eles está o amor. O amor é fundamental nas relações, sejam elas do casal, sejam elas de amizade, no seio familiar, ou seja, na vida cristã, o amor é fundamental para esse relacionamento. E essa foi a tônica do ministério de Jesus. Durante todo o seu ministério, ele falou do amor, mas como eu disse inicialmente, não apenas falou, mas ele viveu o amor, porque o amor, apenas falado, ele não surte os seus efeitos. O amor, para surtir o efeito, ele tem que ser demonstrado, tem que ser vivido, tem que ser exercitado. E essa aqui, no caso do apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Éfeso, ele está dizendo justamente isso, da importância do amor, a necessidade desse amor dentro da igreja, a necessidade desse amor no meio cristão. Porque o amor, como eu falei há pouco, ele é um atributo de Deus. E sendo nós semelhança, imagem e semelhança de Deus, nós também precisamos ter o amor como tônica da nossa vida, da nossa mensagem e de nossas atitudes. Então o apóstolo Paulo, ele continua falando, né, desse amor que Deus demonstrou por nós, através de Jesus Cristo, que se entregou para resgatar a nossa vida, a nossa alma. E ele fala que que o amor é um resumo da lei e dos profetas, e é o sinal dos discípulos de Cristo, ou seja, aqueles que servem a Cristo têm que ter como sinal o amor, a demonstração deste amor. É a prova da filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas, não só em palavras, como eu disse, mas esse amor que tem que ser demonstrado através das nossas obras. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então, quando eu citei Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, ele inicia justamente com amor. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, e aí ele vai relacionando, né, as demais... o gomos, né, que eu falei lá da laranja, né, que é o fruto do Espírito, é dividido em 9 virtudes e começa justamente com o amor. Então o amor é o início de tudo, é o princípio de tudo. Toda relação humana ela tem que ser norteada pelo amor.
toda e qualquer relação humana. Não existe um relacionamento, seja ele fraterno, seja ele conjugal, seja ele familiar, sem a existência do amor. Ouvi uma vez alguém dizer que a base do cristianismo é o relacionamento, e eu não concordo com isso. É verdade que o relacionamento ele faz parte dessa base cristã, mas a base do cristianismo é o amor, porque não existe relacionamento sem amor. Pode até haver relacionamento, mas se não houver amor, esse relacionamento não terá fundamento, não terá firmeza, não terá sustentação. O amor é o núcleo de tudo, o amor é a base de tudo. Então Paulo fala aos Efésios sobre esse amor, ele fala arraigados em amor. No versículo 16, para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está falando desse amor, esse amor de Deus, esse amor de Cristo que nos constrange a amarmos uns aos outros, deste amor incomparável de Deus demonstrado a toda a humanidade, deste amor que é expresso sem sem exigir nada em troca, que é o amor de Deus. Deus amou o mundo e ama o mundo, quando eu digo mundo, são os homens, sem exigir do homem nada, a não ser a obediência e a fé na sua palavra. Deus amou, o apóstolo Paulo diz, João diz que Jesus disse, que no capítulo 15 de João, que pode ser que alguém morra por algum amigo, mas morrer pelo inimigo, dificilmente alguém vai fazer isso. E Deus fez isso, Jesus fez isso. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio morrer por nós, mesmo nós sendo inimigos de Deus. Ele não requer de nós nada além da nossa fé e da nossa obediência à sua palavra. Então, é este amor que nos faz estar firmados e unidos em Cristo. O amor de Cristo nos une. O apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, não apenas falar. Eu vivi uma experiência uma vez, quando eu morava em São Paulo, na nossa igreja lá em São Paulo. Eu dava aula para a classe dos jovens, lá na nossa igreja. E nós estávamos estudando uma lição como essa, nos domingos de manhã, e no ano de 2000, acho que era o segundo trimestre de 2000, e a lição, o tema da lição era as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E uma dessas lições falava sobre o amor, Jesus e o amor. Aí eu cheguei na sala de aula, no domingo de manhã, com os jovens, e disse para eles, hoje nós vamos estudar sobre o amor. E eu particularmente não gosto de falar de amor. E aí todo mundo ficou assim assustado, jovens, você falar isso para jovens. E aí um deles falou assim, nossa Silas, como é que você fala uma coisa dessa, E então eu disse para eles, eu não gosto de falar de amor, porque amor não é só para ser falado. Amor é para ser vivido. É para ser demonstrado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Se Jesus tivesse vindo ao mundo e somente falado de amor, nada teria resolvido. Mas ele não apenas falou de amor, mas ele viveu o amor, ele demonstrou o amor e demonstra o seu amor por nós ainda até os dias de hoje. Então, falar de amor, muita gente gosta de falar de amor, mas o difícil é viver o amor, é expressar esse amor, é praticar o amor, isso é difícil. E Paulo aqui ele está preocupado com a igreja de Éfeso justamente nesse ponto, da igreja não apenas falar de amor, mas da igreja viver o amor, demonstrar esse amor uns pelos outros. E isso é muito importante num relacionamento em comunidade, principalmente na igreja. Então, quando ele fala que eles estavam arraigados, a expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada
e uma casa bem alicerçada. A planta, você sabe que a raiz, quanto mais a raiz se aprofunda, mais ela cresce para cima. A mesma profundidade da raiz é a altura da árvore. Quanto mais alta a árvore, mais profunda é a raiz, para dar sustentação a esta árvore. E assim somos nós como crentes. Nós precisamos estar arraigados, firmados, fundados nesse amor de Cristo, para que nós possamos produzir frutos e transmitir aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, este amor de Cristo que nos constrange no sentido de nos fazer amar as outras pessoas, nos constrange no sentido de reconhecer que as pessoas, que somos todos iguais e que um depende do outro, que dependemos uns dos outros. Então esse alicerce em Cristo é fundamental para a igreja. A igreja precisa estar alicerçada em Cristo. E o princípio desse alicerce é o amor. Começa no amor, aí depois ele vai se expandindo para outras áreas. E então o apóstolo, ele fala para a igreja de Éfeso que ele, por causa disso, ele insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, ou do amor de Deus, que é impossível nós, com a nossa mente humana, calcularmos essa profundidade, essa altura, essa largura deste amor. É incompreensível para nós, não tem medida. E ele tenta passar isso para a igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso compreender isso. A expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. E aí a intensidade do amor consiste em que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Então, somente o Espírito Santo pode nos fazer compreender e entender e experimentar a grandeza desse amor. E aí é o Espírito. Por que o Espírito? Porque é o Espírito Santo que nos faz compreender essas coisas. É Ele que nos revela, é Ele que nos convence da necessidade que nós temos de compreender, de crer em Jesus para podermos compreender e entender a grandeza desse amor de Deus. Então Paulo pede para que os crentes de Éfeso conheçam a intensidade do amor de Cristo. E nós só podemos compreender a intensidade desse amor quando nós conhecemos Cristo. Quando nós vivemos com Cristo, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós olhamos para a sua palavra, vivemos a sua palavra, procuramos nos moldarmos a sua palavra. E aí nós começamos a compreender a imensidão deste amor. E é claro que não compreenderemos por completo, porque nossa mente não é capaz de compreender esse mistério da glória de Deus. Mas nós vamos nos esforçando cada dia mais para a compreensão da imensidão deste amor. Então a ênfase que Paulo dá, a ênfase dele recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Tem um versículo, acho que é em 1 João, que o apóstolo João diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, acho que é 1 João 4:10. Vamos só confirmar se é isso. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Vamos só confirmar. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Não é esse versículo, mas é mais ou menos aqui. Ele tem um versículo que fala justamente isso, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, antes de nós amarmos a Deus, Ele já tinha nos amado, Ele já nos amou. E é por isso que nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, aquilo que eu disse, né? Ele nos ama sem pedir de nós nenhuma retribuição. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo pessoas que muitas vezes desobedecem a sua palavra, muitas vezes não atentamos para a sua palavra, mas Ele continua nos amando e continua dispensando a nós este amor, esta graça infinita, para que nós
possamos também amá-lo. E é o Espírito Santo que nos convence a isso, que nos faz entender a necessidade desse amor. Então, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, se não for através do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós não temos condições de alcançar isso, de amarmos a Deus, de amarmos nossos irmãos, se nós não formos ou não tivermos o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Então, esse esforço humano é inócuo, ele não atinge esse objetivo, essa meta de amar a Deus. Se nós não formos constrangidos ou impulsionados pelo Espírito Santo, se nós não formos convencidos pelo Espírito Santo, se nós não formos aguçados pelo Espírito Santo, nós não teremos condições de amar a Deus. Então a oração, o pedido dele, a oração dele é para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, de todo o conhecimento de Deus. O que é a plenitude? É ser pleno, tudo aquilo que Deus é. E aqui na terra nós nunca seremos ou alcançaremos essa plenitude, mas nós alcançaremos ela um dia quando nós estivermos na presença de Deus. Então é importante estar fundados nesse amor, arraigados nesse amor, que é o amor de Deus, o amor de Cristo, que nos faz entender, que nos faz compreender e que nos faz amar uns aos outros, como diz a sua palavra. Então eu encerro essa parte, desejo a todos um bom domingo, em nome de Jesus.